querido irmão, te saúdo com a paz do Senhor e que o Espírito Santo esteja agora nos nossos corações para nós meditarmos um pouco sobre uma passagem muito importante da Bíblia. Foi o dia em que o destino do mundo esteve na balança, foi no Getsemane. A história conta que Cristo ele quis orar e ele chamou os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. No Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no versículo 33, ali relata que Cristo começou a se sentir cheio de pavor e angústia. E era óbvio que o próprio Cristo já sabia o que aconteceria com ele logo após, algumas horas depois. Ele seria crucificado, ele seria entregue nas mãos de pecadores, ele morreria por nós. Tamanha era a angústia, tamanho era o pavor de Cristo naquele momento, que ele disse para os discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ou seja, Cristo estava ali querendo dizer que ele sentia uma tristeza a ponto de morrer. E no momento de uma fraqueza emocional de Cristo, ele faz um pedido aos seus discípulos: ficai aqui e vigiai. Consegue imaginar um momento? O lado carnal, humano de Cristo estava sofrendo com uma angústia, uma tristeza até a morte, e ele só faz um pedido aos discípulos. O lado humano de Cristo ali falava tão alto que na oração que Cristo fez a Deus naquele momento, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ainda assim, Cristo diz: não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres, ó Deus. E o relato continua dizendo que Cristo voltou e os achou dormindo. Mas eles tinham recebido a ordem para eles continuarem vigiando, orando. O Cristo os acha dormindo. Cristo diz diretamente a Pedro: Pedro, você não pode vigiar comigo nem uma hora? Logo Pedro, que algum tempo atrás, no versículo 29 do capítulo 14 de Marcos, disse: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Dá o maior ensinamento de todos nesse contexto: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O relato nos diz que mais 2 vezes Cristo foi orar e nessas 2 vezes achou dormindo. Na terceira vez, Cristo disse: já basta. Imagine aí 3 anos de evangelho jogado no lixo, jogado fora. Eles não conseguiam obedecer uma única ordem e por 3 vezes eles caíram. Imagina a tristeza de Cristo de ver por 3 vezes os discípulos desobedecendo uma ordem que ele deu há poucos minutos atrás. Você imagina o quanto Cristo se entristeceu, ainda mais do que já estava triste? Querido irmão, você que recebeu o Evangelho um dia, não o jogue fora. Você que recebeu os ensinamentos de Cristo, não faça Cristo se entristecer. Tudo aquilo que Cristo passou foi para que ele se... Não bastava isso. Logo após, um dos 12 chega dando um beijo em Jesus. Um beijo que simbolizava o sinal da traição. Era para mostrar para os soldados que estavam chegando quem era Jesus. O relato nos diz que pouco tempo depois, Pedro pegou uma espada e arrancou a orelha de um soldado. Mas isso é coisa que um cristão faça. Então, depois de tudo isso, o versículo 50 do capítulo 14 de Marcos nos diz que todos os discípulos fugiram. Absolutamente todos. Então, se a gente for olhar no relato, Cristo já estava triste, com uma angústia e uma tristeza que levaria até a morte. Cristo já estava nesse estado e pede para que os discípulos obedeçam, orando para que não caíssem em tentação. Mas os discípulos não oraram. Uma decepção. Logo após, chega um dos 12 e traz Jesus. Segunda decepção. A terceira decepção vem quando Pedro violentamente arranca a orelha do soldado. E a quarta decepção, todos os deixaram.
Irmão, como eu já havia dito, a maior mensagem, a maior ordem que Cristo nos dá é: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Honre a Cristo e você será feliz. Tudo aquilo que Cristo passou, toda angústia, sofrimento, tristeza e decepção e a morte na cruz, foi justamente para que você não precisasse morrer. Se você, meu querido irmão, minha querida irmã, não quiser jogar o evangelho fora, desonrar ou até decepcionar a Cristo, Cristo convida você. Ele diz a ti: orai, para que não entreis em tentação. Amado, leve em consideração que mesmo que Cristo tenha sofrido tanto no Getsemane, que ele tenha se decepcionado tanto com os seus próprios discípulos, ele olhou para tudo aquilo que ele sofreu e que ele se entristeceu, e ele resolveu continuar, seguir em frente, porque ele sabia que um dia você veria esse vídeo, você ouviria essa mensagem e que ele morreu em nosso lugar. Lhe chama, ele lhe convida, ele quer que você esteja agora aos pés dele. Ele lhe convida mais uma vez: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Se você ouviu essa mensagem até aqui, aproveite, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Você vai estar ajudando pessoas a conhecerem melhor a Cristo. Que Deus esteja acima de tudo e a sua palavra à disposição de todos. Em Jesus, que Deus nos abençoe.